O professor João César de Castro Rocha vai falar para nós aqui sobre a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro foi deslocado da PF para Papudinha. Vocês têm que deixar bem claro, vocês têm que ficar na mente de vocês que o Bolsonaro ele não foi para Papuda, ele foi para Papudinha. E o professor lembra de uma rima perfeita agora. Papudinha rima com rachadinha. Então, vamos ver o que o professor vai falar para a gente sobre esse deslocamento do Bolsonaro, onde ele estava na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e ele agora foi para Papudinha. Grave esse nome, Papudinha. Então vamos ver o que o professor tem para falar para a gente aí no final. Eu quero ouvir os comentários de vocês. Aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos lá, professor. Boa noite, bem-vindo. Que dia, hein? Nossa, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico. Boa noite, professor. Professor, aproveitando, acabou de sair uma publicação aqui do Lindbergh Farias, né, o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados também, que eu achei interessante porque ele diz o seguinte, que essa decisão foi acertada do Alexandre de Moraes, porque líder de organização criminosa tem que estar em presídio de segurança máxima. E aí, ele também destaca que esse desmonta uma campanha sistemática e mentirosa de tortura, usada deliberadamente para deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade. Eu achei interessante essa questão que ele coloca, essa campanha de tortura, porque o Alexandre de Moraes, como o Rodrigo ressaltava agora há pouco, professor, coloca vários prints de manchetes dos próprios filhos, familiares, reclamando das condições, dizendo que são desumanas, né? Onde estão os direitos humanos nesse momento? Como que era o esterco da humanidade para os outros, né? Agora, para ele quer o esterco. A família defende, por exemplo, as prisões no modelo Bukele. E aqui no Brasil querem mordomia. Quer fazer um acordo com o Bukele? Quem sabe ele vai cumprir pena lá. Não, né? Melhor não. Professor, só para atualizar aqui e te passar a palavra, o Bolsonaro ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, para Papudinha. Então, da Superintendência para a Papudinha, já diz o Supremo Tribunal Federal. Então, passando pela junta médica e agora permanece na cela, que a gente mostrou as imagens agora há pouco, na Papudinha, para atualizar a situação aqui para nossa audiência. Então já foi transferido. E também, isso mesmo. Para o senhor também, professor. Muito bem. Então vamos lá. Assim que eu soube, eu tentei me informar ao máximo antes de entrar aqui no ar com vocês. O primeiro ponto que você destacou, que eu acho bem importante, Gabi, e eu acho muito importante que nós deixemos isso claro para a nossa audiência, porque neste momento, só o que restou para o bolsonarismo é a tentativa da criação de uma narrativa de vitimização do ex-presidente Bolsonaro. Então é muito importante que a nossa audiência tenha muito claro de que o Bolsonaro não está indo para a Papuda, isto é, para o principal complexo prisional do Distrito Federal. Ele está indo para a Papudinha. O diminutivo é significativo. Você poderia dizer, Rodrigo e Chico, que é uma justiça poética. Eles vão cometer um rachadinha, então ele vai para... Mas a Papudinha, Gabi, tem muitas vantagens em relação à Papuda. Ele vai ficar numa cela na qual, em tese, cabem 4 pessoas, ele estará sozinho. Ele terá banheiro. Na cama, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que haja uma proteção, uma grade de proteção, para que não haja a possibilidade de ele cair tentando se levantar à noite. Ou ele estará preso na mesma cela, ou o mesmo tipo de cela, em que ficou o Anderson Torres. A Papudinha é um anexo à Papuda, ao grande complexo penitenciário, e geralmente é utilizado para autoridades que poderiam correr algum risco caso estivessem presos com a massa carcerária. Isso quer dizer que ele não está indo para a Papuda. Isso é muito importante, Gabi, Chico e Rodrigo, na tentativa de evitar o esforço de vitimização do Bolsonaro. Ele está indo, sim, para o regime fechado. Isso é rigorosamente indispensável que fique claro para a população brasileira. Comete o crime, que é o mais grave crime contra a democracia, que é a sua tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tem que cumprir prisão em regime fechado, pelo menos inicialmente. Ele está no regime fechado, mas, Gabi, ele não está na Papuda. Ele está em condições muito mais cômodas do que estão, por exemplo, todos os presos do 8 de janeiro. Por que eu estou fazendo questão absoluta, Chico, de destacar esse ponto? Porque só o que sobrou na tentativa de resgatar algo do bolsonarismo que definha a olhos vistos
é a vitimização do ex-presidente. E para a narrativa da vitimização do ex-presidente, eu aposto com vocês. Daqui a pouco haverá vídeo, postagem de Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e tudo e quanto dizendo Bolsonaro na papuda, Bolsonaro na papuda. Ele não está junto aos outros presos do 8 de janeiro. Ele está numa cela especial em regime fechado. Primeiro ponto, Gabi, se você me permite, Gabi, um segundo ponto. Acho que é bem importante e mostra a sagacidade do ministro Alexandre de Moraes. É que é o seguinte, no esforço desesperado de salvar a pele do Bolsonaro enquanto tendo cometido o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a família Bolsonaro, incluindo a esposa, a Michele Bolsonaro, estão jogando na lata do lixo da história o que havia restado ao Bolsonaro. Porque o bolsonarismo, que tinha como base essencial o patriotismo, o verde e amarelismo, começou a se estiolar e a definhar precocemente quando Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos tentando promover uma intervenção ativa de uma nação estrangeira no Brasil. Quando Flávio Bolsonaro declarou que o sonho dele era ver um porta-aviões americano na Papuda, que não, esse foi Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que esperava que os aviões americanos bombardeassem barcos na Baía de Guanabara. Assim como não pode haver patriotismo na terra alheia, não pode haver um mito. Não é possível que haja um mito, se dia sim e o outro também, a família publica fotos da pessoa vomitando, tendo soluços, acordando de madrugada, chorando, deprimido, melancólico. Isto é, a família Bolsonaro realizou um desserviço involuntário à tentativa de considerar o capitão um mito. Eram dois mitos fundamentais, Gabi: patriotismo, o orgulho da camisa verde e amarela, e o outro mito, o capitão é um mito. Não pode haver um mito tão frágil, um mito tão permanentemente em busca de apoio, de socorro, de auxílio. A família Bolsonaro, nessa tentativa, destruiu o que havia sobrado do Bolsonaro. Nem sequer mito agora ele pode ser considerado. Que imagens, enquanto o professor falava, rodavam as imagens. Nossa equipe rápida. Chico, o Bolsonaro soluçando, que nem um condenado, e depois de cueca, né, debruçado. Banheiro, cada banheiro. Imagem, meu Deus do céu, degradante. Degradante, mas expostas pela própria família, né? Então a família expõe o mito e ajuda a desfazer em parte, né? Porque ele tem muita força ainda, a verdade é essa. Mas ajuda a desfazer em parte esse mito, e a preocupação é só que ele não se transforme do mito de quase um herói no mito do perseguido, no mito da vítima. Esse que é o risco, né? Isso. Então é nesse ponto que nós estamos agora. Que ele não vira o mito do super-homem que enfrenta, que vai fechar o Supremo com cabe um soldado, não cumpre mais suas ordens, Alexandre de Moraes, seu canalha, aquele que gritava na Avenida Paulista. Esse aí se desfez, né? Agora resta o mito do homem que anda de cuecas, soluçando pela madrugada e chorando e pedindo ajuda da esposa, que vai bater na porta do Gilmar Mendes falando: por favor, ajuda meu marido. Em vez de conseguir a prisão domiciliar, Gabi, a família cavou uma prisão na Papudinha para o Jair Bolsonaro. O sistema... E aí, o que vocês acharam aí das falas do professor João César de Castro Rocha? Bolsonaro parece que não estava muito satisfeito lá na Superintendência da Polícia Federal, reclamava do ar-condicionado o tempo todo, né? O Carlos falou que ele vivia vomitando e tal, etc. Mas aí o Xandão, né, fez o que todo mundo queria, que ele fosse pra Papuda, só que ele foi pra Papudinha. Parece que o espaço lá é maior, mais confortável. Mas foi pro presídio, lugar de presidiário no presídio. Então, eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam aí dessa decisão do Xandão. Bolsonaro está no lugar certo. E o que vocês acharam aí das falas do professor João César de Castro Rocha? Aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like e segue a gente aí, pessoal, que a gente vai trazer sempre aqui o professor para esclarecer muitas coisas pra gente. Um forte abraço, até o próximo vídeo.